Olá, boa noite, você que nos acompanha pela internet. Estamos mais uma vez aqui no templo para o nosso culto de oração e reflexão da palavra de Deus. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a palavra de Deus nos diz que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34, a palavra de Deus nos coloca para que devemos dar prioridade ao reino de Deus. Eu não sei quais são os seus desejos, eu não sei quais são o que é que se passa na sua casa, na sua vida, mas a palavra de Deus nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E nós vamos agora cantar este versículo que acabamos de ler: buscai primeiro o reino de Deus. Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos. Nós te agradecemos
porque Tu tens derramado sobre nós o Teu amor e a Tua misericórdia, a Tua proteção. Nós experimentamos a cada momento da nossa vida os Teus livramentos. E nós queremos Te pedir, ó Senhor, por cada membro congregado da igreja, por cada família da igreja, abençoa cada um deles. Aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade, Senhor, continua cuidando da saúde de cada um deles. Da irmã Jucimara, do irmão Diácono Raimundo, da irmã Denise e de outros irmãos que estão passando por problemas de enfermidade. Cuida, Senhor, da saúde e restaura a saúde dos Teus filhos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos para que, apesar dos problemas que estamos vivendo, das dificuldades que estamos enfrentando, possamos colocar o Teu reino, o reino de Deus, como prioridade na nossa vida, na certeza de que o Teu Santo Espírito trabalhará em nossas vidas, preenchendo os vazios, acalmando e cuidando de cada um de nós. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, não sei das suas dificuldades, não sei dos seus problemas, mas faça como o salmista. Nos momentos difíceis da vida, ele pôde exclamar desta maneira, conforme estará no Salmo 27, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei ou o que temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nós não precisamos temer coisa alguma neste mundo, nós não precisamos ter receio de nada, porque Deus é a nossa bandeira, e o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não porque merecêssemos, não porque fôssemos belos, ao contrário, éramos feios porque estávamos em pecado, longe de Deus, mas Ele nos amou de tal maneira que nos restaurou e nos colocou diante do Senhor, nos colocou na família de Deus. Eu, alegre, vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Este é o hino que nós vamos cantar agora. Eu convido a você também para cantar onde você estiver. Se não souber, ouça a letra e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Agora
trouxe de volta a alegria às nossas vidas. Porque o homem em pecado, ele não pode ter alegria. Se tiver uma alegria momentânea, depois se transforma em uma tristeza mortal. Mas Jesus colocou em nós esta alegria perene, e nós podemos vivê-la dia a dia, apesar das dificuldades e dos problemas. Eu convido você agora a colocar a sua vida diante do Senhor, aqui no santuário, através dos dízimos e das ofertas, mas aí onde você está, você pode fazer um momento de reflexão diante do Senhor e dedicar a sua vida a Ele. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos irmãos, membros e congregados da igreja, que não estão podendo vir participar presencialmente dos cultos, mas estão sendo fiéis ao Senhor, colocando ofertas e dízimos através de transferência bancária, depósito bancário. Eu só peço que, ao fazer isto, identifique o seu nome, porque facilita para a contabilidade, mas receba a nossa gratidão por você ter sido fiel ao Senhor. Enquanto a irmã Michele estará executando uma música instrumental, você pode colocar sua vida diante do Senhor agora. Ó Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para Te pedir por cada pessoa, Senhor, que está aqui prestando este culto de adoração, de exaltação ao Teu nome. Pedimos por cada pessoa presente no santuário, Te pedimos por cada pessoa que está acompanhando pela internet, Senhor, abençoa cada um deles, cada um de seus familiares, que as famílias possam alcançar a bênção especial, que é a bênção da restauração, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, por cada um deles. Tu sabes, Tu conheces a vida de cada uma destas pessoas, Tu conheces as necessidades, e nós Te pedimos, Senhor, abençoa cada uma delas, para a glória do Teu nome. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira passada nós começamos a nossa reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Refletimos na primeira parte e hoje nós vamos dar continuidade, como programamos, para a segunda parte da oração do Pai Nosso. Mas vamos relembrar o texto que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus disse: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem são ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Como dissemos, nós começamos na quarta-feira passada e nós destacamos quanto à maneira de orar. E os discípulos queriam aprender a orar. A oração do Pai Nosso, como nós dissemos na quarta-feira passada, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte traz 3 sentenças que, de forma geral, dizem respeito à glória de Deus. E nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. São elas: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já a segunda parte traz 3 petições que dizem respeito à nossa vida e que implicam em provisão, perdão e proteção, que nós vamos refletir nesta noite. São elas: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica nesta verdade maravilhosa que Deus é nosso Pai, e nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa vida, e nós precisamos adequá-la no nosso dia a dia. Como dissemos, esta oração foi um modelo que Jesus deu aos seus discípulos. E nós vamos começar hoje destacando sobre a primeira petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Percebam que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso, a que Jesus se refere nessa oração, diz respeito justamente àquilo que é essencial para a sobrevivência física nesta terra. É interessante notar também que Jesus diz: o pão de cada dia nos dá hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiantes de que o futuro pertence a Deus. Então, quando oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo a Deus que Ele derrame de sua provisão sobre nós, para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. Isso significa que o compromisso da provisão de Deus nesse sentido é simplesmente com as nossas necessidades básicas. É claro que, se Ele quiser, Ele poderá nos dar algo além do pão diário, mas tudo que passar disso é simplesmente favor de sua bondade e misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As dívidas que pedimos para que Deus perdoe
não são dívidas terrenas. Portanto, aquilo que eu devo, aquilo que você deve neste mundo, você vai pagar. Mas são dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão dos nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, justificados, regenerados, enquanto estivermos nesta terra, ainda estamos sujeitos ao pecado. E é exatamente isso que está lá em 1 João 1, versículo 10, quando diz: se nós dissemos que não pecamos, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Nós sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus, para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de Cristo. Confessarmos os nossos pecados a Deus, não é ao pastor, não é ao padre, não é ao bispo, não é ao papa. Confessarmos a Deus. Algo importante aqui, meus queridos, observe que Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe nós, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Está exatamente a consequência disso nos versículos 14 e 15: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E a palavra de Deus nos traz também, na parábola do credor incompassivo que Jesus ensinou, proferiu este ensino aos seus discípulos, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 23, observe o que Jesus destacou como ensino. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus, portanto, ensina que precisamos perdoar porque nós fomos perdoados. Se não perdoamos aquele que nos ofende, como poderemos clamar pelo perdão do Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros nas palavras de Jesus é uma evidência de que também somos perdoados por Deus.
outra petição é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta última petição, meus queridos, refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, também se preocupa em não pecar contra Deus. Quando oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal, basicamente estamos confessando que o alvo de nossa confiança para que possamos andar em santidade é Deus, e não as nossas próprias forças. Aqui é importante entender a diferença entre tentação e provação. A tentação é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. O apóstolo Tiago descreve lá no capítulo 1, versículo 13, que Deus a ninguém tenta. E todo pecado, antes de ser cometido, ele nasce aqui, na nossa mente. E quando desce para o coração, a coisa fica difícil. Já a provação é um teste que o pai submete seus filhos com a finalidade de aperfeiçoá-los. Mas muitas vezes as provações podem nos deixar expostos aos ataques de Satanás. Lembram da história de Jó? É um exemplo muito claro disso. A boa notícia, meus amados, é que Deus promete, está lá em 1 Coríntios 10:13, Deus promete que jamais seremos submetidos a uma prova além do que possamos suportar. Portanto, quando nós oramos para que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos reconhecendo as nossas fragilidades diante do Senhor e dizendo: Senhor, me sustenta, tem misericórdia de mim, eu preciso cada dia me agarrar a Ti, para que possas me proteger. E a parte final da oração diz: pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final está presente na maioria dos manuscritos do Novo Testamento, mas por outro lado está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ela aparece nas traduções da Bíblia sempre com alguma sinalização. Mas é inegável que essa frase, que basicamente é uma doxologia, está completamente de acordo com toda a Escritura. Então, tenha sido ela dita pelo próprio Jesus e escrita por Mateus, ou tenha sido ela adicionada posteriormente, é justo que olhemos para esta frase como uma declaração que responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. Mas aí você pode perguntar, depois dessas duas reflexões: mas como devemos orar o Pai Nosso? E aí eu volto a lembrar a você que o contexto onde a oração do Pai Nosso está inserida claramente revela que o propósito dessa oração ensinada por Jesus jamais é servir como um tipo de mantra pelos cristãos. Algumas pessoas só se apegam em repetir a oração do Pai Nosso vez após vez, incansavelmente, e às vezes por orientações de líderes religiosos. Não tem valor algum. Nós não podemos nos esquecer que imediatamente antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus exortou contra a inutilidade das vãs repetições. Então, ao ensinar a oração do Pai Nosso, o objetivo de Jesus era fornecer um modelo de oração aos seus seguidores.
e não estabelecer simplesmente uma oração litúrgica. Por vezes, é certo, nos faltam palavras para nos achegarmos a Deus em oração. Até mesmo os cristãos mais experientes, às vezes, se perguntam: como devo orar nesse momento? A oração do Pai Nosso, queridos, é a resposta definitiva a qualquer questionamento nesse sentido. Por isso, o correto é que oremos a oração do Pai Nosso aplicando-a à nossa realidade. Em outras palavras, nós devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para as nossas orações. Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que nossas orações devem, em primeiro lugar, adorar a Deus em petição por sua glória, seu reino e sua vontade. Então, só depois devemos clamar por nossas necessidades físicas e espirituais e confessar os nossos pecados. Destacamos na quarta-feira passada que quando os discípulos de Jesus perceberam que ele era de fato o Cristo enviado por Deus, eles olham para Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Então Jesus lhes ensinou, mais uma vez, baseado na oração do Pai Nosso, como eles deveriam orar. Mas eu quero destacar ainda, meus queridos, que a oração do Pai Nosso não é uma reza, não é uma reza miraculosa para ser repetida dezenas de vezes. Na verdade, como já dissemos, ela é um exemplo de petição divina. É como se fosse um formulário padrão que deve ser preenchido com as nossas próprias palavras para nos relacionarmos com Deus de forma realmente correta. É pegar o modelo da oração do Pai Nosso e destacar, colocar dentro dela as nossas necessidades, com as nossas palavras, com os nossos desejos, pedindo perdão dos pecados e dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha, porque tu sabes, Senhor, o que é melhor para a nossa vida. Espero que a partir dessas duas reflexões você tenha aprendido acerca da oração. Oração é você falar com Deus. Oração é você derramar o seu coração diante de Deus, onde você estiver, no trabalho, em casa, na igreja, não importa. Deus ouvirá a sua oração e Ele nos dará vitórias. Não importam as lutas que você esteja travando, se você confiar no Senhor, se você colocar sua vida nas mãos do Senhor, tenha certeza que você sairá vitorioso para a glória de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe as nossas famílias, a sua família. E próximo domingo é o encerramento do mês da família. Nós estaremos refletindo pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, sobre quando Jesus entra na nossa casa. Já imaginou o que é que acontece? Esteja conectado conosco, se não puder estar presencialmente aqui no santuário. Mas não se esqueça de separar o tempo para refletir na palavra, para cultuar ao Senhor. Domingo pela manhã, 10 horas, e à noite às 18h30. Muito obrigado por estarem conectados conosco. Que Deus abençoe a sua família e a sua vida. E nós vamos cantar agora o hino 454 do cantor cristão. Temos por lutas passadas, lutas terríveis, cruéis. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá?
sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Você pode ter o problema que for, passar pela dificuldade que for, lá no final você vai cantar a sua vitória diante do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando o culto desta noite, e mais uma vez agradecer por você estar conectado com esta igreja. Se possível, peça aos amigos para assinar o nosso canal, para que possamos ampliar a extensão dos nossos cultos online. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia que Tu acrescentastes às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque cada dia que passamos nós experimentamos o Teu amor e a Tua misericórdia. Se com cada um de nós, com cada pessoa presente aqui no santuário, com cada pessoa que está conosco conectado via internet, abençoa cada um deles, livrando-os do mal, livrando-os do inimigo, protegendo-os, e que o Teu Santo Espírito possa trabalhar o coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam entender que somente Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Leva-nos em paz aos nossos lares, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nesta noite.